Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar todos os passos para você configurar o ambiente e já fazer o Hello World usando o SDK C e C++ na Raspberry Pi Pico. Vamos lá? Então o primeiro passo é a gente entrar aqui na documentação da Raspberry Pi Pico, tá? E aí nós vamos procurar aqui a documentação do C e C++. Então a gente tem aqui essa aba, né? E eles mostram aqui já alguns exemplos, né? Então o BlinkLed, ele já traz aqui, né, o arquivo compilado para você já carregar. Você pode ver o código, então o código está aqui no GitHub, dá para a gente ver, né? Inclusive esse código que a gente vai testar aqui na nossa placa daqui a pouco, tá joia? Aqui tem outro exemplo, né, já trabalhando aí com comunicação serial. E aqui nós temos a parte de documentação do SDK, tá? Então nós temos aqui o repositório e temos também um repositório de exemplos. Nós vamos carregar esses dois repositórios aqui no computador, tá joia? Então aqui está toda a parte do SDK, tá? Toda a parte de acesso ao hardware, enfim, tem bastante recurso aqui que eu recomendo que você estude, assim, se você quer se aprofundar na programação, né, de microcontroladores, no caso aqui ARM, esse é um bom caminho aí para você iniciar. A Raspberry Pi Foundation fez uma ótima documentação aqui para gente trabalhar, né, então tá bem acessível. E aqui, né, eles dão todos os detalhes para a gente fazer a instalação, tá? Aqui é uma forma da gente começar, tá? Mas também eles recomendam que a gente acesse aqui este documento Getting Started, tá? Que ele mostra todos os passos aqui para você iniciar, né, com a Raspberry Pi Pico usando aí o SDK C/C++, tá joia? Então, se a gente entrar aqui, tá bem feita essa documentação, recomendo assim que você leia com calma, porque é uma documentação assim muito relevante que pode te ajudar aí não só, né, na programação da Raspberry Pi Pico, mas também para entender, né, o fluxo de desenvolvimento aí para sistemas embarcados, tá joia? Aqui ele mostra como a gente obtém os exemplos, tá? Ó, como que a gente faz toda a parte, né, de pegar o SDK também. Instalar o toolchain, tá? Então o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar do CMake, nós vamos precisar também do GCC para ARM, tá? E uma lib também para ARM, tá? E o Build Essentials, tá? Nós vamos precisar instalar tudo isso daqui no computador. Então esse setup inicial aqui, né? Eles mostram para uma máquina Linux, né? As placas Raspberry Pi, né, as convencionais que a gente já vem há um tempo trabalhando, né, com Linux, né, então por isso que eles já começam com Linux. Inclusive, se você for instalar numa placa, né, Raspberry Pi, tem um script que já faz tudo isso automático para a gente, então fica muito mais fácil ainda. Mas no nosso caso, a gente vai instalar no computador. No meu caso aqui em específico, eu vou trabalhar com uma máquina Linux, tá? Então eu vou seguir estes passos aqui, perfeito? Se você estiver trabalhando no Windows ou Mac, tem aqui na documentação, tá, uma parte específica para fazer a configuração nesses ambientes. Então, você dê uma olhada aqui para fazer essa configuração no seu computador, caso você use, né, o Windows, tá? Então, ou Mac, tá? Então tá aqui, ó, Build on Microsoft Windows e também no Mac OS, tá? Mac OS é bem similar aqui a configuração. No Windows muda algumas coisas, né? Mas a instalação é mais gráfica, tá? Mas siga aqui os passos que também vai ser sucesso, tá joia? Mas, né? Nós vamos aqui trabalhar no Linux, que é muito mais fácil de trabalhar. Então, deixa eu voltar aqui os passos que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente vai precisar fazer, né? O primeiro passo aqui, a gente vai obter o SDK e os exemplos, tá joia? Então eu vou abrir aqui o terminal, tá? A gente vai fazer tudo por linha de comando, onde a gente vai começar a trabalhar. O primeiro passo é a gente criar uma pasta para receber o SDK e os exemplos, tá joia? Então a gente vai aqui, já estou na home, né? Vamos criar aqui o make dir e aí chamar essa
pasta de pico. Vamos entrar nessa pasta. Passo. E vamos entrar nela. E agora a gente vai carregar, né, o SDK e os exemplos. Ele começa aqui carregando, né, o SDK. Então, eu vou copiar esse comando aqui, tá? Para facilitar, né, a digitação aqui. Beleza. A gente vai vir aqui e vamos carregar, né, clonar este repositório. Que, na verdade, é este repositório aqui, tá? A gente está clonando tudo isso daqui. Perfeito? Rapidinho ele já clonou. Vamos voltar aqui. Ele vai pedir agora para a gente atualizar os submódulos. Então, vamos entrar aqui neste repositório, né? Pico SDK. E aí, vamos atualizar agora os submódulos. Então, dentro dessa biblioteca, né? Desse repositório, tem muitos submódulos que a gente precisa atualizar, tá joia? Então, a gente vai dar aqui o comando git. Então, é importante que você tenha o git instalado aí, tá? Na sua distribuição. Então, submódulo. Aí nós vamos fazer o update e -init. Perfeito? Então ele vai fazer o clone aí, ó. No caso ele está atualizando aí a Tiny USB, tá joia? Então muito importante. Beleza, rapidinho ele já carregou. Agora vamos sair da pasta e vamos agora clonar os exemplos. Beleza, copiar aqui. E agora a gente clona aqui dentro da pasta Pico, tá? Então, bem rapidinho também ele já vai carregar todos os exemplos, que são exemplos que vão auxiliar a gente aí nos primeiros passos, beleza? Perfeito, então nós já temos aqui, deixa eu dar um ls aqui, nós temos aqui Pico exemplos e Pico SDK, tá joia? Agora a gente vai instalar o toolchain. Então vamos iniciar aqui com um sudo apt update, como eles sugerem, tá? Então, no caso aqui ele pede a senha, tá? Vai fazer o update, beleza, acho que aqui vai ser bem rápido. Perfeito. E agora a gente vai instalar, né, a toolchain, né, todos os pré-requisitos para a gente trabalhar aqui. Então, vamos copiar e vamos instalar. Então, cmake, o GCC, ARM, a lib new lib para ARM e build essentials, tá? Então, aqui no meu caso já estava instalado, então foi rápido aqui o processo. Beleza? Então, aqui nós já preparamos o ambiente, muito rápido, tá? Aqui ele já dá o exemplo, né, do Blink, a gente vai trabalhar com esse exemplo. Mas o que ele pede aqui para a gente fazer o building, tá? Nós precisamos entrar em exemplos, então vamos entrar aqui em Pico Examples, vamos dar um ls, a gente vai ver aqui o que tem aqui dentro. Ele pede para a gente criar um diretório, então make dir, chamado de build. Legal? Então, criamos aqui, a gente deu ls, ele está lá. Vamos entrar aqui em build. Maravilha, então agora a gente vai fazer a configuração do CMake aqui dentro do diretório build, mas antes a gente precisa exportar as variáveis aí de ambiente para, né, o Pico SDK. Então toda vez que a gente abrir, né, o shell, nós vamos precisar fazer isso, tá? Então, se você fez, né, a instalação ali, né, a cópia, né, dentro do diretório, né, do jeito que a gente fez aqui, é simplesmente fazer esse comando, export pico SDK path, e aí barra pico SDK. Então ele já faz toda a exportação. Se você quiser automatizar isso, você já inclui, né, no seu ponto bashrc, que ele já faz automaticamente na hora que abre, né, o shell aqui, beleza? Então a gente já exportou, agora a gente vai precisar fazer a configuração. Então é cmake ponto. Olha como é fácil. Ele já vai fazer toda a configuração, tá? Dos makefiles para a gente fazer a compilação aqui dentro. Agora, para a gente compilar o Blink, né? Então a gente tem aqui, se a gente digitar ls, a gente vai ver todos, né, os diretórios que ele criou dos projetos, né? Então se a gente entrar aqui em Blink, nós podemos fazer o make, né, -j4, por exemplo, né, que até ele recomenda aqui. Ele recomenda para a gente fazer a compilação. Simples, rápido, a gente já vai compilar o exemplo Blink que já está aqui para a gente, tá joia? Então, se a gente der um ls, agora a gente tem aqui um arquivo chamado Blink UF2, esse arquivo que nós vamos carregar para a placa.
Então o próximo passo agora é colocar a placa no modo F2, tá? Deixa eu puxar aqui um pouco para a gente ver. Então a placa está aqui. Agora a gente, para colocar no modo F2, é bem simples. Apertar Boot Cell, apertar Reset e soltar, e depois soltar Boot Cell. Ele já vai entrar. Aqui ele vai até aparecer para mim, né, que foi criado o dispositivo de armazenamento, ó, RPI e RP2, e vai ser nesse dispositivo que nós vamos copiar esse arquivo. Então, vamos copiar o Blink, o F2, para dentro de, no meu caso aqui ele montou em mídia, Fábio, RPI e RP2. Vamos copiar, ele já vai carregar aí o Blink, tá? Então tá lá já piscando. Vamos fazer o seguinte, vamos agora alterar este exemplo, né? E vamos compilar novamente. Então, se eu der aqui um cd ponto, né? Vamos sair daqui e vamos entrar no exemplo, né? Então, aqui nós temos o Blink. E agora a gente vem aqui o Blink.c. Vamos editar ele aqui. Vamos usar esse editor aqui no terminal mesmo, Nano. Vamos mudar aqui. Deixa eu mudar. Eu vou fazer ele acender, ficar aceso por 1 segundo e apagar aí por 250, tá joia? Vamos só dar uma olhada. Então aqui a gente tem, né, a definição do pino, aqui uma função para fazer a inicialização desse pino como GPIO. Depois nós temos a configuração do GPIO como uma saída, né, já que a gente está acionando o LED, tá? Então no pino 25 como uma saída. E aqui o loop infinito, onde ele fica ligando o LED, esperando um tempo, apagando o LED, esperando o tempo, e aí fica fazendo isso eternamente, tá? Então vamos salvar aqui e sair. Vamos lá de novo no build, tá? Vamos lá aqui no build /blink e vamos compilar novamente. Deixar no padrão. Ele já compilou rapidamente aqui, tá vendo? Né? Do nosso arquivo. Vamos agora fazer a cópia de novo. Então, Blink o F2, tá? Lembrar que a gente está fazendo aqui, né, a gravação no modo F2, então é gerado um arquivo especial para isso, tá joia? E aí, no caso, a gente precisa, né? Então, agora que o botão de reset, né, é importante. Então, imagine só se toda hora tivesse que tirar o cabo USB, conectar, então acabaria estragando a USB. Então, por isso que o botão de reset é importante e falta aqui, né, nessa placa, né? Ainda bem que fica fácil de colocar aqui no caso da protoboard. Então, Boot Cell, reset, solta Boot Cell, aí ele vai montar, esperar aqui fazer a montagem, apareceu ali para mim. Agora eu vou copiar então para mídia, Fábio, e aí no caso RPI, RP2. Copiei. Agora o LED fica um tempo maior aceso e um tempo menor apagado, tá? Então esses são os passos para a gente fazer a configuração, né, do toolchain, tá? E também trazer já o SDK e os exemplos para a gente começar. Se a gente entrar lá em exemplos, né, a gente vai ver que tem diversos exemplos aqui para a gente trabalhar. Tem 2C, nossa, tem muito exemplo bacana, inclusive aqui com multicore, que já dá para você explorar se você quer trabalhar aí, né, com os dois núcleos da Raspberry Pi Pico, tá joia? Então, fica aqui o incentivo para você dar uma lida aqui na documentação, tá? Tem mais detalhes aqui, tá? Que são interessantes. Se você quiser uma documentação já, né, bem detalhada de uma forma mais rápida, né? Eu fiz aqui um artigo no Embarcados, então programando aqui, né? Na verdade são os primeiros passos, né? Com a programação da Raspberry Pi Pico, eu mostro aqui desde, né, da configuração, né, e montagem aí desse botão de reset até, né, também aqui com MicroPython, que foi o vídeo que eu mostrei aí anteriormente, e aqui a parte do SDK com todos aqueles passos ali que eu fiz, tá? Mas de uma forma aqui já mais rápida para você trabalhar, tá joia? E aqui também até o processo de fazer, né, a cópia, tá? Então fica muito fácil assim de trabalhar. A documentação da placa aqui está muito bem feita, então por isso que a gente fez aqui o processo de instalação de uma forma bem simplificada, tá? Então você vai ver que é muito fácil aí de trabalhar. Eu deixei esse artigo aqui nas referências, tá? Desse
vídeo para você trabalhar. E caso você tenha qualquer dúvida, é só deixar o seu comentário aqui no vídeo, beleza? Então é isso, bom divertimento e até o próximo vídeo.